Hoje é dia de colocar na balança e descobrir quais são os livros de 2020 que fizeram mais barulho, e não só na internet, gente, na sua estante também, que você leu pelo menos um livro dessa lista, eu tenho certeza disso. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de lista. Kabuqueiros que são apaixonados por lista, eu ouvi vocês. Prometo que eu vou trazer mais lista, gente. É que só que eu precisava dar uma variada. Essa lista tá impecável. E não é uma lista parcial ou do meu ponto de vista. É tudo uma questão de pesquisar mesmo, ver quais são as hypes dos livros que fizeram muito sucesso. Hype é necessariamente uma espécie de onda que vem onde todo mundo fica interessado numa mesma coisa, num filme, numa série, numa novela, num estilo de roupa, numa moda específica. A hype é isso, né? As maiores hypes de 2020 são os livros que mais deram o que falar, que mais trouxeram muitos conteúdos pro BookTube, entrou pra lista dos mais vendidos, pré-vendas que quebraram a internet, aquelas que quebraram a internet. Ou muitos outros livros que com certeza você botou na wishlist, você viu muita leitura conjunta por aí. Durante 2020 a gente teve muitas dessas hypes de janeiro pra cá, e eu vou trazer as principais pra vocês. Eu trouxe só 15 livros especificamente e acho que vocês vão gostar dessa lista. Então não se esquece de dar joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, não é um kabuqueiro, faça parte da nossa família. Não se esquece de utilizar os links da Amazon, do Kabuki TV, por favor, gente, porque utilizando os links da Amazon, do Kabuki TV, você ajuda diretamente o canal, você financia esse trabalho aqui, que é muito. Além disso, se você quiser ter acesso a mais conteúdo do Kabuki TV, não esquece de entrar pelo Telegram no @Kabuki TV ou @Kabuki Club. Eu tenho 2 canais lá, cada um com um chat específico. Hoje a gente produz muito conteúdo, conversa todo dia, tem muito assunto lá. De vez em quando eu até jogo algumas promoções, alguns lançamentos lá. A gente tá sempre lá o dia inteiro se falando, então não se esquece de se inscrever nesses canais. Então bora começar. Eu não trouxe a lista de um top 1 a top 15, do mais falado ao menos falado, até porque não dá, às vezes, pra medir isso. Então não é algo que existe uma fonte realmente onde você pode encontrar. Mas o primeiro que eu vou trazer na lista foi um dos mais queridinhos do ano que eu li e eu amei, que é Sol da Meia-Noite. Sol da Meia-Noite, ele é o retorno da saga Crepúsculo depois de 10 anos. Já fazia bastante tempo que a gente estava sem livros. E a Stephanie Meyer gostou, porque ela já anunciou 2 novos livros, pelo menos nesse universo, onde vai conhecer um pouco dos acontecimentos pós-amanhecer, agora com narrativas diferentes, mas eu não vou trazer nenhuma informação em detalhe, porque vai que isso muda com o passar do tempo, a gente não sabe esperar quando se trata da Stephanie Meyer. Sol da Meia-Noite é a versão do Edward, é a vez do Edward contar a história dele e da Bella Swan. É um livro que, pra fãs, assim, é muito assim, é pra alimentar mesmo a nossa sede, a nossa seca, e também pra trazer um ponto de vista muito empoderado desse universo, pra desmitificar algumas coisas em relação à personalidade da Bella. Foi importante, assim, Sol da Meia-Noite vir em 2020, numa época de quarentena. Chegou lá em agosto, tava todo mundo ali passando, né, aquela primeira fase ali bem difícil da quarentena, e ele veio como um presentinho para aquecer os nossos corações, para enriquecer essa mitologia, que ela é muito maior do que a gente imaginava e que a gente finalmente encontrou pelo ponto de vista do Edward. Coloca aqui no comentário se você fez parte dessa hype. O próximo é uma hype que não foi muito positiva, foi o retorno de uma autora depois de algum tempo também. A gente tava com muita sede ao pote, querendo conhecer bastante um trabalho novo dessa autora, que é A Prometida, da Kiera Cass. Esse é o primeiro livro de uma duologia, e o próximo volume já chega agora em abril, eu acho, do ano que vem, março ou abril. Já tem até a capa revelada, tem até veredito no canal. Esse livro, ele vai trazer um universo novo, mas que é muito parecido com o de A Seleção. A gente tem um rei, né? Esse rei, ele é jovem, ele é órfão, né? O pai dele morreu. Agora que ele é rei, ele tá passando por um momento ali, né, de amadurecimento, e ele tá atrás de uma esposa, né? Ele começa a demonstrar pra nossa protagonista Hollis que ele tem um interesse sobre ela. É claro que ela sempre foi treinada pra fazer parte da corte, ser cotejada pelo rei pra ela é uma honra, mas surge um menino que é o Silas, ele é um estrangeiro, e ele chega no reino, né, na corte principalmente, porque o rei permite. Ela acaba tendo um coração dividido entre esse estrangeiro e o rei. A premissa toda é muito legal e eu gostei bastante dela, mas ela tem alguns problemas pra mim de desenvolvimento e também de conclusão, né, a construção do romance. Eu não sei o que a Kiera Cass quis fazer com A Prometida, eu realmente ainda não tenho certeza, mas eu com certeza vou ler a sequência pra descobrir até onde essa história vai. Eu tô muito, muito ansiosa mesmo pra descobrir o que a Kiera Cass quis fazer, porque toda a história ali ficou um pouco desorganizada. Eu dei 3 estrelas, e eu dei 3 estrelas pelo tempo que eu passei lendo, porque no final foi divertidinho, teve umas partes muito legais, ela se preocupou um pouco mais com a política, mas
Vamos ver a sequência e me conta aqui nos comentários se você leu A Prometida ou não. O próximo também tem veredito aqui no canal, mas esse eu não vou deixar o link aqui porque eu não quero que ninguém assista, que causou muita revolta na internet, que é A Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Eu não vou falar muito da minha opinião aqui, é só que esse é um grande retorno da Suzanne Collins. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Me conta aqui nos comentários de qual time você faz parte, porque ele realmente foi um divisor de opiniões. Eu acho que muita gente realmente encarou esse livro de uma forma muito positiva, como muita gente não gostou. Ele passa ali na mente do Coriolanus Snow, que é o presidente Snow, e vai se passar ali logo no início dos Jogos Vorazes, quando os Jogos Vorazes ele era bem diferente, ele não era um programa de entretenimento para a capital, e a gente vai conhecer a história, o crescimento e o que o presidente Snow, né, o que o Coriolanus fez para chegar à popularidade entre os cidadãos da capital. É muito válido, é uma leitura bem enriquecedora e eu gosto muito da escrita da Suzanne Collins nesse livro. Ela tá bem diferente e eu tô muito curiosa com os próximos trabalhos dela, que a escrita dela tá impecável. O próximo livro é um livro que na verdade já foi lançado há muito tempo, mais especificamente há décadas atrás, mas nos últimos anos ele teve um retorno e ele começou a chamar a atenção um pouco mais nessa geração de leitores, que é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Inclusive, ele foi leitura do meu clube do livro, que é o Kabuki Club. Conhece o Kabuki Club? Eu vou deixar o link do canal do Telegram e também do Instagram aqui embaixo, porque são esses dois canais que a gente utiliza pra acontecer. E o Conto da Aia, ele também tem uma adaptação pela Hulu, que também tá disponível no Globoplay. Então, pode assistir uma boa adaptação. Inclusive, é muito boa. Tem uma crítica muito positiva. O Conto da Aia vai contar o universo aí, que é a República de Gilead, onde há muito tempo existiu os Estados Unidos. A gente tem ali um governo totalitário que tirou o direito das mulheres. As mulheres não podem mais ter ou ser alguma coisa. Elas agora existem apenas para determinadas funções. A gente vai conhecer a mente da Offred. Offred é uma aia. E as aias, elas existem para procriar, porque nesse universo existem muitas pessoas estéreis. Elas não têm direito sobre seu próprio corpo, elas não têm direito a fazer qualquer escolha. Esse é um livro muito pesado. E principalmente nas questões da procriação, de como é exercer a função delas. O livro nem vai focar muito na questão da distopia, na questão do problema, que é a Gilead como um todo, se há rebeldes e se há uma revolução vindo aí, mas a gente vai ficar muito focada na mente da Offred, mas eu gostei. Tem uma sequência que é Os Testamentos, que eu também adquiri porque eu quero muito ler. E eu gostei demais, esse livro é incrível. Amei. Tem gente que não gostou, mas tá tudo bem também. O próximo é uma outra ficção científica, que é Flores para Algernon. Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Eu vou ler aqui atrás, porque como eu não li, eu também não li a sinopse, porque eu gosto de ter uma opinião um pouco mais cega quando eu entro no livro, assim. Mas ele vai contar que uma cirurgia revolucionária, ela promete aumentar o QI do Charlie, né? Que é um homem com deficiência intelectual grave. Ele é selecionado para ser o primeiro humano a passar por esse procedimento. Só que existe um avanço científico muito grande na inteligência do Charlie e aumenta tanto, então o Charlie ele passa a ter novas percepções da realidade e ele começa a refletir sobre as relações sociais e sobre o papel da existência dele. Então me parece ser um livro extremamente poderoso. Ele promete algumas camadas humanas e não só da ciência, né? Porque ele vai revelar ali muito sobre pensamentos e as emoções dele. Não sei, tô conjecturando aqui agora, mas eu acho que com certeza é um livro que eu vou ler agora no início de 2021. Eu vejo muitas pessoas falar aí a emoção que é ler Flores para Algernon, mas se você leu Flores para Algernon, coloque aqui nos comentários o que você achou desse livro e se ele comoveu você também. O próximo, ele é um romance e eu acho que ele é diferente de todos os outros livros que ganharam muita hype, porque é diferente aí das grandes hype que focaram em ficção científica e fantasia. Ele vai falar apenas de um romance leve, comovente, fofinho e clichê, talvez, que é Teto para Dois, da Beth O'Leary. Esse livro eu também ainda não li, ele tá na lista para ler agora esse ano, final de ano agora, né? O Teto para Dois, ele vai contar a história da Tiffy e do Leon, né? Eles dividem um apartamento, né? Um apartamento com uma cama só. E o Leon, ele dorme de dia e a Tiffy à noite, né? E os dois, eles nunca se encontram. Ele tá falando aqui que o Leon, ele tá enrolando com questões financeiras e tem uma ideia convencional em relação a arranjar dinheiro rápido. E a Tiffy, ela finalmente conseguiu sair do apartamento do ex-namorado, né? Depois de 3 meses do fim do relacionamento dela. Esse é um livro que me parece aí fugir apenas desse clichê de que eles vão se encontrar em algum momento, eles vão se apaixonar, mas que vai trabalhar algumas temáticas importantes também. Isso eu tenho recebido muito de vocês que já leram Teto para Dois. Até pessoas que não gostam de romance estão gostando de Teto para Dois, então cabe a mim, né, apenas o quê? Se tornar uma futura cadelinha dele. Essa é uma hype que retornou depois de muito tempo, porque ele também é um clássico, né? É do Frank Herbert, que é Duna. Duna, ele voltou a chamar muita atenção, porque ele agora, gente, basicamente teve uma adaptação nova, né? E o filme ia ser estreado agora em 2020, mas com a pandemia ele foi transferido pro final do ano que vem. Creio eu que até lá estarei vacinada e aí vou assisti-lo, mas até lá eu tenho que ler o livro
Primeiro, o Duna tem uma série muito grande, eu ainda não li o livro, muito foi discutido agora na comunidade de leitores da internet que começou a lê-lo. Eu vi muita gente muito novinha lendo Duna, eu achei muito interessante porque ele é um clássico da ficção científica, as pessoas falam muito sobre como ele é rico, como ele é muito grandioso, mas também fala como ele é fluido, como ele é rápido, como ele tem uma escrita muito mais simples do que parece. Então, com certeza foi por conta desses motivos aí que eu coloquei Duna na minha lista pra ler. Ele vai ser uma leitura de 2021 e pra Duna eu prometo uma leitura coletiva, uma leitura conjunta pra gente ler juntos, porque Duna é muito grande, né? E eu acho que é muito legal a gente estabelecer aí alguns compromissos com outras pessoas pra conseguir vencê-lo. Quanto mais ajuda, melhor. O próximo é um queridinho, assim, do ano. Ele tá na minha lista de mais amados do ano, eu diria, da minha grande lista de amados. Eu ainda não sei se ele vai entrar na lista de favoritos, mas ele é incrível. E é Anne the Green Gables. Anne the Green Gables, ele retornou aí ao grande hype da literatura mesmo. Ele começou a ser lido muito pelos jovens, pelos adolescentes agora. E isso cabe principalmente porque ele acabou se tornando domínio público. E quando o livro se torna domínio público, 60 ou 70 anos depois da morte do autor ou da autora, ele faz com que o livro se torne domínio público e qualquer editora que quiser pode criar aí uma versão dele, pode traduzir. É isso que a gente tem visto, né? Muitas editoras publicando Anne the Green Gables. Principalmente, ele tem uma adaptação que é muito amada. Muita gente, né, começou a falar sobre isso. Tem muito fã aí querendo a continuação dessa série. Então, acho que foi uma combinação de fatores. Fez com que Anne the Green Gables entrasse numa hype. Tanto que ele foi leitura conjunta do Kabuki Club, uma leitura muito positiva. Todo mundo gostou muito. Ele era muito falado como um livro para todas as idades, né? Porque quando a autora escreveu Anne the Green Gables, ela não estava pensando especificamente em escrever para um público específico, até porque a gente vai conhecer a Anne em diferentes fases da vida durante essa série, porque é importante ressaltar que Anne the Green Gables é uma série bem grande, mas ele acabou com o passar do tempo sendo narrado muito como infanto-juvenil, 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 e agora tem gente de toda a idade lendo esse livro, que não é especificamente apenas infanto-juvenil. A gente vai ver uma parte da Anne adolescente ali, no início da fase adulta também. Então eu acho que ele é muito mais do que isso. Não dá pra colocá-lo numa caixinha. E ele é uma hype maravilhosa, grandiosa, porque trouxe uma literatura muito antiga e que tá todo mundo aí lendo e apreciando. Foi muito maravilhoso, porque eu amei demais e quero continuar lendo os próximos livros da série. Agora, essas hypes, simplesmente elas nascem porque vieram já construídas por um fandom específico de um lançamento de uma autora muito famosa que fez muito barulho esse ano, que é a Sarah J. Maas. Eu tô falando mais especificamente de Cidade da Lua Crescente, porque se a gente for falar de Sarah J. Maas, a gente pode falar de qualquer coisa que ela tenha escrito, porque qualquer coisa que ela tenha escrito virou uma hype, fez muito barulho. Esse é o livro de uma fantasia, ele ganhou o Goodreads Awards na categoria fantasia, e ele vai trazer um universo muito grande, né? Mas especificamente a gente vai conhecer ali agora a cidade de Lunation, que é muito famosa, muito conhecida por ser a cidade crescente, né? A cidade da Lua Crescente, que é a Crescent City, né? E a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Hollis. Ela vai ter que acabar se aproximando de um cara que é infame na cidade, que é o Hunt, que é um anjo caído. Acho que é por isso, inclusive, que ele ganhou o Goodreads, porque ele é um universo contemporâneo que tem fadas, tritões e sereias e lobos e vampiros, tem os anjos e tem a própria Hollis, que é uma híbrida, né? Ela é filha de humana com feérico. E assim, ele é um livro muito enriquecedor. Eu li acho que 65 páginas dele num dia, num sprint, e eu gostei muito do que eu tava lendo até agora. Ele é mais adulto, tá? Ele é para maiores de 18 anos e a hype dele veio toda por conta dessa riqueza de coisas, né? O próximo é uma hype que eu vi acontecer mais esse ano. Algumas hypes, elas demoram pra acontecer, só que eu acho que por conta da quarentena, muita gente ficou em casa e leu bastante, mais do que o normal. Inclusive, coloca aqui nos comentários, ele leu mais do que o normal na quarentena. Um Estranho Sonhador, da Leni Tay. Mas só esse ano, ele começou a ser muito falado, muita gente começou a ler, ele acabou chegando até a esgotar na Amazon, a editora teve que fazer várias reimpressões, que todo mundo começou a falar muito dele. E também porque saiu a sequência, que é a Moça dos Pesadelos. Tanto que eles trataram de correr para publicar esse livro. Um Estranho Sonhador, até o presente momento que estou gravando esse vídeo, ele está disponível no Kindle Unlimited. Então, se estiver disponível, eu vou deixar aqui embaixo no link também. Um Estranho Sonhador também foi leitura do Kabuki Club esse ano. Foi leitura lá no primeiro semestre, bem no iniciozinho do ano. Eu também amei a leitura. Foi simplesmente incrível, muito apaixonante. Com certeza, sim, eu quero muito ler a sequência, A Musa dos Pesadelos. Inclusive, eu já deveria ter lido, mas a gente tá lendo
ano é muita coisa. O Estranho Sonhador também ganhou atenção porque ele é muito rico na sua fantasia. Ele tem alguns elementos muito originais. Vai ter um mundo novo, filhos de Deus, e tem esse protagonista que é o Leslie Strange, né? Ele era um órfão que cresceu como aprendiz de bibliotecário. O sonho dele era conhecer uma cidade, a cidade de Lamento, se eu não me engano. É uma cidade que as pessoas pararam de falar, começaram a esquecer sobre ela, até que um dia, do nada, assim, ele é convidado pra ir até lá. Surge uma oportunidade, sabe, de ir até essa cidade abandonada, tecnicamente. Quando chega lá, que a coisa começa a pegar fogo, gente. Então, se eu fosse você, já ia lendo, porque ele é maravilhoso. A próxima hype, ela é muito responsável por todo o histórico dessa autora. Eu acho que vocês podem imaginar aí, vão entender quando eu falar dele. Que é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Amores Verdadeiros foi o lançamento de agosto aqui no Brasil. Ele também tem disponível em e-book e físico. Ele é muito famoso porque a Taylor Jenkins Reid, ela adquiriu muitos novos leitores esse ano no Brasil. E esse livro vai contar a história aí de uma protagonista que ela vai ficar viúva muito cedo, assim que ela casa. Algum tempinho depois, o marido dela faz uma viagem. Esse helicóptero em que ele estava cai e ele é declarado morto. E alguns anos depois, ela acaba conhecendo um rapaz novo, que é o Sam, e ela tá noiva dele. Até que um dia, logo depois desse almoço de noivado, ela recebe uma ligação e é o marido dela, falando que ele está vivo. E o livro começa assim, né? Falando que o marido dela está vivo. Então a gente vai ter um antes e depois nesse livro, onde a gente vai conhecer o casamento dela com esse marido, né, que estava declarado morto. A gente também vai conhecer esse relacionamento dela novo, que sarou essas feridas que ela estava sentindo da perda e do luto. E também o depois, que é quando esse cara chega e bagunça tudo, né? Porque antes ela tava, de repente, viúva e não era mais. Então, eu acho muito legal. Eu amei muito esse livro. Eu gostei muito da forma como ele se desenvolveu, a forma como ele terminou também. E acho que é uma leitura que vale muito a pena. Eu acho que ele teve a sua hypezinha não tão grande quanto os outros livros dela, mas ele acabou vindo numa onda. Ele acabou pegando carona nesse estardalhaço que é a Taylor Jenkins aqui no Brasil. E aí a gente tem o próximo, que é da Sarah J. Maas de novo, mas é mais especificamente uma onda que vinha vindo e continuou, que é Trono de Vidro. Trono de Vidro, ele é um livro que ele é falado ou quando alguém odeia ele, e aí ele é muito falado e causa uma hype e todo mundo volta a ler, ou quando muita gente ama ele, tipo eu, e aí todo mundo começa a ler também. Então, assim, ele é muito simplesmente falado. Trono de Vidro é gigantesco. E por mais que Trono de Vidro tenha sido lançado lá atrás, né, e com o passar do tempo, as novas sequências vêm vindo e acumulando ainda mais ainda mais fãs, a autora acabou falando sobre novos livros desse universo com personagens, outros personagens. É importante ver como a hype ainda tá de muitas pessoas começando a série agora. Então, é uma hype que tá se alongando demais. É uma onda que ela ainda não passou. Se você ainda não começou a ler Trono de Vidro, eu recomendo. Tem vídeo aqui no canal, mas todos esses vídeos têm spoilers dos seus respectivos volumes. Espera sair meu veredito sem spoiler, que eu também vou lançar. Mas eu amo demais. As últimas 3 hypes aqui não são especificamente top 3 também, mas eu já vou retornar com Verity, da Colleen Hoover, que foi lançado esse ano. Esse ano a Colleen Hoover teve 3 livros publicados aqui no Brasil. Verity saiu em versão física lá no meado do ano. Eu adquiri esse livro pela Amazon Lee, fiz um veredito, então se você quiser conhecer o veredito de Verity, é só você clicar aqui nos cards. E ele é um livro diferente, por isso que eu acho que ele chamou tanta atenção, porque a Colleen Hoover, ela é conhecida por escrever romances, né? E agora a gente tinha uma autora lançando um thriller com romance também, romance adulto, inclusive é um livro para maiores de 18 anos, mas agora com uma pegada meio thriller, meio psicológica e com uma protagonista duvidosa. Todo mundo nesse livro é duvidoso. E é um livro, assim, gente, de bugar a cabeça e com um final que divide você. Então, com certeza, foi um dos queridinhos do ano. Foi uma das leituras mais rápidas que eu fiz. Eu acho que eu li esse livro em menos de 4 horas. Eu devorei esse livro. Ele é incrível e é impossível de parar de ler, e eu compreendo a hype dele. Esse é um livro que realmente mexeu com muita gente. O penúltimo livro da hype é nada mais nada menos do que os livros da Holly Black, da trilogia do Povo do Ar, e mais especificamente aí o Príncipe Cruel. Tanto que o Príncipe Cruel esse ano, ele foi um livro que em e-book, ele entrou em promoção na Amazon várias vezes. Eu mesma adquiri o e-book de Príncipe Cruel numa dessas promoções, e ele vai contar aí um reino, né, onde tem uma protagonista. Eu não sei muito sobre a sinopse, outro livro que eu não gosto de saber muito a sinopse, que eu quero me surpreender, mas tem a protagonista e ela cresce nesse reino, mas ela é órfã, né, e ela agora quer ser importante no reino, e aí tem esse príncipe
príncipe Cardan, que é o herdeiro, e eu não sei mais nada sobre essa história, mas esse é um livro que eu quero muito ler, inclusive ele é lista dos membros, né, tá na lista de leituras do mês dos membros. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, uma leitura que eu acho que muita gente fala muito bem, né, tem um fandom, tem toda uma hype, e eu acho que vale a pena, se você ainda não leu, construir aí uma experiência e ter uma ideia sobre do que essa trilogia fala. Eu acho que essa hype do Príncipe Cruel, ela também veio de uma fase, né, da literatura jovem, onde a gente tá gostando muito de ler high fantasy féricos, né? A Cassandra Clare, a Sarah J. Maas construíram esses cenários. Eu acho que a Holly Black também trouxe a versão dela. Só que é importante relembrar que a Holly Black, ela já é uma autora muito conhecida, ela tem um fandom também muito específico aqui no país, mas nada que fez tanto barulho quanto essa trilogia. Envolve aí os 3 volumes, O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada, que tá saindo agora. Eu vou deixar link desses livros aqui embaixo, caso você não tenha adquirido. Coloca aqui nos comentários se você já leu O Príncipe Cruel, se você curte, se é parte do fandom ou se você é parte daquelas pessoas que não gostam muito. E o último, que é a grande hype. Esse eu fiz questão de deixar por último, porque não tinha muito o que fazer, gente. Ele é realmente, assim, ele é o grande livro hype desse ano. Tanto que ele ganhou no Booktube Awards como o livro mais lido pelo Booktube, que é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu acho que eu falei umas 4 ou 5 vezes durante esse vídeo, não sei se vocês repararam, de livros que fizeram parte do meu clube do livro, né? Muitos livros que foram hypados eu trouxe pro meu clube do livro. Eu acho muito legal construir leituras conjuntas de livros que estão sendo muito falados, porque às vezes as pessoas também geram um pouco de preguiça e aversão à leitura por conta da hype. A hype, ela traz uma visibilidade muito grande para esses livros, mas ela também traz junto um pouquinho de pressão quanto a ler e gostar e fazer parte do fandom, ou se você vai fazer parte do time da galera que não curte muito. Eu acho que ele tem toda uma pressão sobre ser lido por você e você ter uma opinião definitiva sobre ele. E Os 7 Maridos é um livro daqueles que é impossível não amar. Ele é um livro muito enriquecedor e que prende demais, principalmente aí porque Os 7 Maridos, ele é um livro que foi primeiro publicado pela Tag aqui no Brasil, depois ele foi publicado pela Paralela, não foi esse ano, mas inclusive Daisy Jones também tem muita hype, mas eu até tirei da lista pra não falar muito de Taylor Jenkins, mas esse livro é impossível não falar. Ele realmente teve uma hype muito barulhenta, assim, ele ganhou o Booktube Award, é um livro que prende demais, onde a gente vai conhecer a celebridade fictícia que é Evelyn Hugo, né? Uma estrela de Hollywood que vai fazer sucesso ali nos anos 80, que vai ganhar Oscar, que vai entrar em muitas polêmicas, e eu acho que é um livro que a gente vai conhecer alguém que realmente queria que fosse verdade. Eu acho que ele tem essa pegada do Daisy Jones, inclusive eu sou muito fã de Daisy Jones também. Eu acho que 9 em cada 10 leitores leram ou conhecem ou querem ler Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, e acredito que 9 entre 10 pessoas que leram Os 7 Maridos de Evelyn Hugo amam esse livro, porque ele não é só muito hypado, ele é muito amado também. Tem isso aí. Bem, amores, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, essa primeira lista de muitas que eu vou publicar aqui nos próximos tempos, nas próximas semanas, porque tem muita farofa vindo aí por conta do final do ano e do começo do próximo ano também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de dar joinha. Se não deu até agora, tá na hora de dar. Se inscrever nesse canal é fundamental. Não se esquece, pelo amor de Deus, de utilizar os links da Amazon para adquirir qualquer coisa. Os links vão estar aqui embaixo para você ajudar muito o canal. E não esquece de ser membro do Kabuki TV no Telegram. Lá no Telegram tem muita baderna, muita bagunça, muita polêmica. A gente tá lá falando só entre a gente, então a gente faz muito barulho por lá. É isso, meus amores, eu tô indo, mas eu volto. Big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!